Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Todos os médicos já tiveram à sua frente, já falaram já tentaram tratar, pedir análise, etc., com pessoas com perturbação factícia ou síndrome de Munchausen, é a mesma coisa. Sim. Mas não conseguiram diagnosticar. A propósito da obra Renascer das Cinzas, lançado há dias, o 7º do psiquiatra João Carlos Melo, vamos ter um psiquiatra e a sua paciente a falar de doenças mentais malditas. João Carlos veio há meio ano com o seu livro Lugares Escondidos da Mente e hoje aceitou o meu convite e traz ele próprio uma convidada extra, a Maria, que durante 3 anos acompanhou e que, contra todas as expectativas, conseguiu superar 3 doenças graves: a mentira patológica, a perturbação de personalidade borderline e o síndrome de Munchausen, considerada a mais incurável e pior prognóstico de todas as doenças psiquiátricas. Que perturbações são estas e como é que se manifestam, como podem existir juntas e como se podem curar? Vamos saber da boca dos próprios mais sobre esta longa, extraordinária e inédita recuperação. Uma situação raríssima em todo o mundo, um feito invulgar e quase único. Mas afinal, já escrevia Freud ao seu amigo Jung há quase 100 anos. A psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor. Olá Maria e olá João Carlos Melo. Bem-ajam, terem aceitado este meu convite. Bem-vindos os dois à Rádio Observador. Obrigado. É muito bom estar aqui com os dois. Eu vou começar por apresentar a Maria, vou apresentar muito brevemente, porque está cá como convidada extra, mas venho só falar, só quero dar a minha voz e mais nada. O João Carlos é psiquiatra açoriano, que já cá esteve, como eu disse, há uns meses. O avô dele é primo do avô do João Carlos, do João Melo, não é? João de Melo, do Gente Feliz com Lágrimas, que eu gostei tanto. E que ficou para sempre marcado na minha cabeça o facto de ele gostar de músicas de elevador. Sim. É uma coisa que eu achei extraordinário e nunca me esqueci disto. E cânticos de Natal. Também, mas isto já acho mais. Até o Dom João IV. Muito bem. Tem esta paixão também pelo sofrimento humano e este fascínio da psiquiatria. Grupo Análise, falou muito disto e de como fez anos e anos de grupo análise, 3 vezes por semana, para ficar preparado, para tratar os outros. E foi ele que me ensinou esta frase do Jung, uma carta do Freud, que nesta carta o Jung disse da psicanálise ser esta cura pelo amor. É muito bonito isto. Tem vários livros, As Faces do Inconsciente, O Inconsciente está no Cérebro, Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes, Reféns das Próprias Emoções. Este livro em 2021, portanto há 4 anos, que é um retrato íntimo das pessoas com personalidade borderline, já de Bertrand, e aqui um livro muito importante porque foi este livro que explotou, digamos assim, o contacto da Maria. A Maria foi através deste livro que depois te mandou, não é, pelo LinkedIn, uma mensagem: eu li este livro que fala sobre isto. Isto quer dizer que não só sabes as coisas e conheces, João Carlos, a tua experiência, como falas bem das coisas e és muito acolhedor e dás esse afeto. Isso é muito importante e eu acho que é uma imagem de marca tua. Tu tens um grande carinho pelas pessoas que tratas, acompanhas como amigo e cá está, o amor pode ser, este amor pode ser de facto uma força na cura. A Maria João, pronto, vem da área do audiovisual e do multimédia e gosta muito de comunicar por desenho, pela música, pela escrita, e tem este propósito. Como ela passou por estas coisas e hoje em dia está curada e consegue falar disto com muita naturalidade, escreveu, é coautor, este livro é uma prova que ela tem esta missão de vida, que é: eu quero ajudar as pessoas, dar esperança e dar inspiração para ajudar as pessoas que sofrem doenças mentais e perceber que não é impossível. E no cima ela concentrou estas 3 e as 3 graves e, portanto, é um grande testemunho e muito, muito importante. Vamos então falar deste renascer das cinzas, deste relato de uma mulher e do seu terapeuta numa jornada contra as doenças mentais. Tem o lançado pelo Daniel Sampaio, ali na FNAC da Avenida de Roma, não foi? Exatamente, na FNAC da Avenida de Roma. E com o Luís Campos, um médico internista, que foi muito importante no percurso da Maria. Porquê, Maria? Foi talvez o primeiro médico que se apercebeu da tua condição e do que tu sofrias? Sim, porque acompanhou-te? Eu fui uma consulta dele na CUF. E disse-lhe que sofria de febres, entre outras coisas. Vários sintomas. Ele passou-me para o hospital onde trabalhava, fez-me uma data de exames e pediu-me para fazer uma tabela dos graus, das temperaturas. Exatamente. E as minhas temperaturas oscilavam muito.
E ele percebeu que não era possível. Pois, acho que era para aí entre os 35 e os 42. Sim. Ele disse, então a mulher não está viva sequer. 35 é quase incompatível com a vida e 42 está a ferver, coitada, não é? Ele percebeu, cheirou-lhe a marosca, isto aqui não deve ser verdade. Ele portanto, percebeu, suspeitou de qualquer nunca coisa. me disse, mas continuou-me a seguir 3 em 3 meses. Ou seja, 3 em 3 meses eu tinha consulta com ele, onde falávamos como se ele realmente fosse psiquiatra, e não é. Ele é internista, não é? Internista. E é muito bonito porque ele diz, e está no teu livro, no vosso livro, aliás, pode ser assim, que havia aquela coisa do... Ele sabe que ele escreveu, o próprio Luís Campos tem no fim um texto, e ele disse, às tantas ela sabia que eu sabia que aquilo era falso, mas os dois sabíamos, mas continuámos a fazer o nosso papel de paciente e médico. Uma pessoa muito querida também. Isto é muito importante, não é, João Carlos? Um médico sem que descobriu dúvida isto. Atenção, os médicos são muitas vezes enganados por estes, já vamos falar de cada uma destas doenças, destas perturbações, mas esta perturbação factícia, isto as pessoas inventarem sintomas para terem atenção e para estarem nas urgências e serem atendidas, é uma coisa que é muito complicado de diagnosticar, porque há muitos médicos enganados por isto, não é? É muito difícil e aquilo que eu penso é que todos os médicos já tiveram à sua frente, já falaram já tentaram tratar, pedir análise, etc., com pessoas com perturbação factícia, ou síndrome de Munchausen, é a mesma coisa. Sim. Mas não conseguiram diagnosticar. Quando acontece começarem a suspeitar que possa ser isso por uma discrepância entre as queixas e o estado da pessoa, ou entre as queixas e as análises, porque a pessoa depois faz testes e faz análises, mas não fazer vários meios complementares, como se diz, não é? Isso mesmo. E depois descobrem, não, mas ela não tem nada porque está a queixar tanto de dores de barriga, de dores e de às febre. Vezes surge outra queixa diferente. E depois há coisas que são mais difíceis de perceber, chama o especialista. E, portanto, à medida que isto vai acontecendo, a pessoa vai conseguindo adquirir aquilo que precisa, que é a atenção dos médicos. Exato. Os médicos ficam intrigados, ficam preocupados e, portanto, é isso que a pessoa precisa. Pronto. Quando chega ao ponto de a pessoa perceber que o médico está a suspeitar ou a ter quase a certeza que a pessoa inventou aquilo, a pessoa abandona sai a consulta, e vai para outro hospital ou para outro centro de saúde. Exatamente. Portanto, é difícil de fazer o tracking, de saber onde é que... Curioso, e as pessoas fazem isso em grande parte por medo. Sim. Em grande parte por medo. E a Maria passou por situações dessas em que foi insultada, maltratada em alguns hospitais. Por um lado a gente compreende, porque ninguém, nem a Maria, nem eu, nem tu, ninguém gosta de ser enganado. Claro. Não é? Sim. Mas, e pronto, as pessoas, esses médicos, enfim, foram enganados, sentiram-se enganados, só que agiram de uma forma muito emotiva. Sim, e a pessoa pode ser um bocado inimputável, não é? A pessoa está a fazer aquilo por uma perturbação, quer dizer, porque a pessoa tem essa necessidade, não está a fazer isso para magoar os outros, não é um dolo, não é? Não é? Intenção. Pronto. Mas a Maria passou por situações dessas, de insulto, não é? Aquela é Munchausen, coisas assim. Sim, a dizer, ela é Munchausen, a avisar os outros, olhem, que ela é daquelas que inventam os sintomas. É extraordinário. Eu acho que, recuando um bocadinho, Maria, tu também eres uma pessoa, tiveste uma infância também meio complicada, tiveste umas situações de bullying no liceu, uma coisa assim, eras muito insegura. Tive uma situação de bullying no liceu, que me deixava... Eu já era uma pessoa sensível, e então aquilo deixou-me pior. E tive algumas experiências ao longo da vida que foram muito más. Uma morte, por exemplo, de uma grande amiga tua, não foi? Sim, foi uma coisa também, há 10 anos que te marcou muito também, muito complicado. Tu mentias também muito, por exemplo, mesmo para te proteger, mesmo aos teus pais, para fugir de festas e de contato com os outros, isolavas-te um bocado. Isolava-me, sim. Eu acho que convinha agora, se calhar, também, com a ajuda do João Carlos, explicar um bocadinho o que são estas 3 doenças e como é que se manifestam, não é? Os primeiros sinais, começar por esta mentira patológica, a mitomania, não é? O que se chama também. Também se chama, sim. É uma profusão de mentiras ao longo da vida. A pessoa sente alívio a mentir, mas não é? Toda a gente mente, não é? Desde os 2, 3 anos, faz parte, não é? O ser humano mente desde que começa a falar. Mas a maior parte das vezes são coisas inofensivas.
Mas aqui, na mentira patológica, há dois critérios diferentes, não é? Que são o quê? O que é que distingue uma pessoa que é uma mentirosa, disse uma mentira, de um mentiroso patológico? Pois, a mentira patológica, além da pessoa mentir muito, dizer muitas mentiras, tem essas duas características próprias, que são a impulsividade e a compulsividade. Quer dizer, a pessoa mente de uma forma impulsiva, está a falar e dá por si e já saiu uma mentira, sem ser de uma forma preparada, do nada. E às vezes são mentiras que visam melhorar a autoestima, são mentiras que visam às vezes pedir indiretamente compaixão dos outros, porque a pessoa se vitimiza, aconteceu-lhe um acidente, um drama qualquer, ou então a pessoa vangloria-se, enfim, digamos assim, ou transmite de si algumas características, ou profissão, ou condição de vida, coisas etc. Que não fez, mas que faz-se ironia para melhorar a autoestima. Exato. Mas, seja como for, há muitas mentiras que não têm esse propósito. Não têm propósito nenhum. A pessoa mente porque sim. E sem necessidade. Se estas outras situações a pessoa mente para melhorar a autoestima ou para ter a compaixão dos outros, há muitas mentiras que a pessoa diz que não têm razão de ser, a pessoa não ganha nada com isso. Em todas elas a pessoa acaba por perder qualquer coisa. Sim. As pessoas afastam-se. Não é? Pronto, mas é como se fosse um vício, e a pessoa, se não mente, torna-se um vício. Fica, como tu explicas um bocado no livro também, fica um bocado irritado, como se faltasse a droga, como se tivesse a carência de droga, não é? É a parte compulsiva. A pessoa fica aliviada quando mente. Sim, e quando... sim. Depois há uma outra característica que é a pessoa, quer dizer, ao mentir, há qualquer coisa que alivia. Mas a pessoa não ganha nada com isso, os outros até se afastam. Nós podíamos pensar, mas bastava não mentir para os outros não se afastarem. Sim. Não sendo estas pessoas, não tendo estas pessoas características psicopáticas, porque isso é à parte, os psicopatas também mentem muito, sim, claro. mas na mentira patológica a pessoa não tem essas características psicopáticas, a pessoa ao mentir sente-se, com a Maria acontecia isto, culpada, envergonhada, sentia-se muito mal por estar a mentir aos outros. Mas depois uma coisa que custa muito, 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 muito é a pessoa ser confrontada com a mentira. Porque há pessoas que, perante alguém que mente, o que querem é tirar as coisas a limpo. Isso aconteceu comigo e com a Maria. Querer tirar a limpo. Isto aconteceu ou não aconteceu? E isto é muito violento para a pessoa. A pessoa ser confrontada com a mentira que disse é muito violento. É um choque emocional, não é? É uma coisa forte. Sim, sim, sim. E como é que se confia em alguém? Agora estou a pensar na Maria, depois, quando estiveste a acompanhá-la, como é que se confia em alguém que nos mente por tudo e por nada? Quer dizer, é difícil ganhar essa confiança. Não é possível. Não é possível confiar numa pessoa que nos mente. Que tu sabes que pode estar a mentir, não é? Exatamente, porque não há um critério. Por exemplo, se a pessoa diz assim, eu minto aos fins de semana e durante a semana não minto. Pronto. E aí, aquilo que a pessoa disser durante a semana, eu tenho a garantia que é verdade. Seguro, o que a pessoa disser ao fim de semana pode ser verdade ou pode ser mentira. Pronto, mas não há assim critério. Simples, claro. Não é assim simples, não há critério. Claro. E, portanto, como é que é possível confiar? É confiar no íntimo da pessoa, diálogo, na essência da pessoa. É ganhar a confiança. Tem que se ganhar a confiança, porque mesmo com a confiança já estabelecida, durante um período continuava a haver mentiras. Claro. Precisamente isto por causa disso. Assim, não é? Claro, obviamente, é um processo longo e houve cuidado. Uma altura que eu dizia... temos a psicoterapia estabelecida, as coisas estão a correr bem, há uma confiança, não a vou abandonar, porque esse é o grande, grande medo que está por trás disso tudo. E, portanto, a partir de uma certa altura, para resolver as coisas, aquilo que eu desejava era, agora vamos nos sentar um dia e vamos abrir o livro, como se costuma dizer. E, portanto, vai-me dizer o que é verdade e o que é mentira. Isto é impossível. Isto é impossível. Isto é um colapso emocional da parte dela, não era? Isso mesmo. E pronto, foi assim. Sendo muito aos poucos. Aliás, de início havia
duas palavras, enfim, duas situações que eram um tabu nas nossas conversas, na nossa psicoterapia. A mentira e o Munchausen. Não falávamos sobre isso. Sim. E a partir de uma determinada altura começamos a falar, e a partir de certo ponto então passou a ser muito claro, isto é mentira ou não é mentira. E portanto este comportamento foi factício ou não foi factício. E portanto passou a ser possível falar mais abertamente e tratar esses problemas como sintomas. Porque, por exemplo, a pessoa diz assim, eu venho aqui, vamos imaginar, eu venho aqui pedir ajuda para me tratar porque eu tenho um sintoma que é eu minto. Isto não existe na vida real. O que existe na vida real é eu sofro muito e a pessoa diz mentiras, mas não admite que diz mentiras. Pois. Portanto, é no comportamento que está o sintoma em si. Ora, o que é que fez com que, numa determinada altura, tivesse passado a ser vital o reforço da aliança terapêutica, o reforço da psicoterapia? Foram sobretudo duas coisas. Uma, a Maria é boa pessoa, tem um bom caráter. Tem um bom coração, não é? Bom coração, exatamente. E tias e tudo. Isso mesmo. Isso é tão importante. Quer melhorar. Sim. Esforça-se para melhorar. Sofre quando não melhora. E esforça-se muito para melhorar. E foi isso que foi acontecendo. Isso é que foi preciso para dar o passo, para dizer isto não está bem, eu tenho que fazer isto para sair daqui. Aliás, a mentira patológica não é muito dado como doença, é mais uma perturbação, não é? Ao nível como obsessiva-compulsiva e coisas de personalidade, como comportamento alimentar. Há alguns autores que têm investigado sobre este problema e, segundo dizem, muito provavelmente vai passar a fazer parte dos sistemas oficiais de classificação das doenças. A mentira patológica, porque está muito bem definida, muito bem caracterizada e, portanto, estes autores acabam por ter a mesma atitude que as pessoas que vão tratando borderline, Munchausen, enfim, e outras, têm, que é uma atitude compassiva em relação a estas pessoas. Ou seja, percebem o sofrimento das pessoas, percebem que isto é uma forma de pedir ajuda, uma forma desesperada, uma forma distorcida, mas é uma forma de pedir ajuda. Sim, claro. As pessoas sofrem muito e, portanto, isso é um fator muito importante para agarrar. Há uma coisa que eu lembro há uns anos, concretamente, quando morreu o príncipe Filipe, marido da Rainha Isabel II, antes dela, que morreu com 99 anos, e diziam morreu causa da morte, não tinha doença nenhuma, de velhice. Sim. E eu lembro-me, velhice, e eu lembro-me de houve nessa altura um estudo que dizia da Organização Mundial de Saúde que as coisas quando são a velhice chegou a ser considerada como por uma doença. Mais de 60 anos, eu então já sou velho há 5 anos, mais de 60 anos quer dizer que é doente, mesmo que esteja com saúde. E eles dizem, isto, e depois não foi aprovado, mas tem uma razão de ser, porque quando a coisa é classificada como doença, há muitos fundos e investigação sobre aquilo. Exato. Isso atrai investigações, teses de doutoramento, laboratórios que fazem, percebes? E, portanto, às vezes não... conseguimos que saísse de doença, mas assim não há maneira de tratar aquilo e fica naquele limbo das coisas. Uma perturbação e tal, com psicoterapia passa, pronto. Mas não é bem assim, havendo investigação, pode ser até para psicofarmas e para o que seja. Pode ajudar. É verdade, e há até uma outra situação muito interessante em relação a isso, referente à perturbação borderline. E ia perguntar agora sobre isso. Nos Estados Unidos, em que os problemas das companhias de seguro são muito complicados, levam muito a sério, vezes, sim. Há psiquiatras que combinam com os seus pacientes borderline. Olha, eu vou pôr aqui no sistema de classificação, no hospital, no processo clínico, que você tem doença bipolar e não borderline. Porquê? Porque há o estigma social, não na sociedade, mas dentro de uma certa psiquiatria e de uma certa psicologia. Mas porque, se for bipolar, os seguros pagam, se for borderline não pagam. É outro fator. Exatamente, que infelizmente conta, não é? Quando vai para essas classificações. Vamos já a seguir falar um bocadinho sobre esta perturbação de personalidade borderline, esta PPB, que estima-se que haja 2%. Estes números são complicados em Portugal, ou seja, 200 mil pessoas que são afetadas por isto. 75% dos casos mais graves têm pensamentos suicidas, 10% chegam a matar-se.
Isto é o quê? É pessoas que não toleram estar sozinhas e fazem tudo para evitar o abandono. Quais são os principais... Têm medo de ser negligenciados? Os principais sintomas ou primeiros sinais? O que é que tu dirias que é, João Carlos? A Maria falou há pouco de uma grande sensibilidade que tinha desde muito pequenina. A hipersensibilidade é um dos fatores de base, digamos assim, porque eu comparo, acho que é uma boa analogia com as pessoas que têm tendência alérgica. As pessoas que têm tendência alérgica e que, perante determinados alergénios, têm reações graves, podem ficar com espirros, tosse, lacrimejar, dificuldade de respirar, por causa de uma coisita de nada que não faz mal a ninguém, que são os polenzitos, não é? Sim, e a maior parte das pessoas não reage a isso. Portanto, os estímulos que provocam esse sofrimento e essas reações nas pessoas com perturbação borderline são desse tipo. São pequeninos à primeira vista. Portanto, há uma grande hipersensibilidade das pessoas que não aparece à primeira vista, porque, em geral, não são pessoas que se mostram como coitadinhas, como indefesas, às vezes é de uma forma reativa, mais bruta, ou não. Enfim, varia muito, mas a hipersensibilidade não se nota muito à primeira, mas magoa muito. E quais são esses estímulos? Na alergia ao pólen, neste caso, contrariedades. Ninguém gosta de ser contrariado, mas há quem aguente e há quem não aguente de todo. Saber lidar com isso. E portanto, os sentimentos de ameaça de rejeição, de abandono, isso é muito importante. É um trigger. E quando isso acontece, do mesmo modo que a pessoa com alergia tem os sintomas próprios da alergia, aqui o que é que acontece? Uma desregulação das emoções. Portanto, qualquer pessoa pode ficar irritada, chateada com qualquer coisa, mas controla-se. A pessoa com perturbação borderline faz um esforço de controle mas muito maior. O esforço é muito maior, mas não consegue deixar de reagir. Maria, João Carlos Melo, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Inspetor, eu peço desculpa. Tem aqui o disco externo com todas as mensagens de texto e áudio no telemóvel do desaparecido. Está aí tudo? Fotografias e vídeos? O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com a Iote Vadio e Observador. Do Zé ainda não sabemos nada, mas nós continuamos com a investigação. Diga-me, inspetor, alguma novidade? Não, infelizmente por agora nada. Uma pessoa não evapora assim, sem mais nem menos. Faça alguma coisa, inspetor. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Helena Caldeira, José Raposo e a minha, Paulo Calatré. Episódio 6, Caixa Negra. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a conversar com Maria C. e João Carlos Melo. Eles são, respectivamente, a ex-paciente e o psiquiatra que nos falam de um processo extraordinário de vida, assombrada por 3 graves perturbações mentais e iluminada pela esperança e certeza de uma rara recuperação. Estamos a falar de borderline, esta perturbação de personalidade borderline, concretamente. Aliás, tens um livro sobre ele, este Reféns das Próprias Emoções. De facto, são pessoas que acham que estão a ser abandonadas ou negligenciadas, mesmo que não corresponda à realidade, e que sentem, portanto, um medo intenso, esta raiva, como tu descreves no teu livro, podem ficar em pânico ou ficar furiosos. Ainda há esta terceira doença, então, para juntar isto tudo, esta perturbação factícia, ou síndrome de Munchausen, chamada patologia factícia, o transtorno factício autoimposto, neste caso, porque também há by proxy, não é? Quando a pessoa impõe numa criança ou alguém que trata, que é a mais ingrata, considerada a mais desconhecida, mais perturbadora, devastadora e intrigante de todas estas, descrita pela primeira vez em 1951 por este Richard Asher. Eu lembro na altura que havia este caso famoso deste inglês, que está no Guinness Book, este Stuart McIlroy, que foi submetido a 400 cirurgias em 100 hospitais em 50 anos, é uma coisa extraordinária, que custou ao SNS britânico 2,5 milhões de libras. Ele morreu há 40 anos. Portanto, é uma doença que as pessoas
para chamar a atenção, injetam e serem tratadas em hospitais e ser atendidas por médicos e enfermeiros, podem injetar produtos nocivos, produzir sintomas de doenças como hemorragias e infecções, ou próprio coma, ou coma insulínica, há pessoas que fazem isso, causam lesões a si próprias, simulam ataques epiléticos, exageram sintomas, falsificam exames e relatórios clínicos só para serem cuidadas pelos médicos. Também pode levar a ideações suicidas e não acontece, João Carlos, nestes casos, os sintomas serem inventados, mas tornarem-se reais. Eu estou a lembrar daquelas gravidezes ectópicas, as pessoas que querem muito ser grávidas e depois começam a nascer uma barriga do nada. Isso, sim, pode acontecer. Se a pessoa tem essa sugestão, esse poder de sugestão. Pode acontecer, e nesses casos a barriga cresce mesmo. É impressionante. E há casos de gravidez. Que nasceu um bebê, não? Não. De homens em que isso também acontece. Pronto, são casos mais bizarros, digamos claro, assim. Claro. Pronto, mas que sinais é que a pessoa... É triste a pessoa... Isso mostra que cá está a falta de amor, a falta de atenção que a pessoa precisava, não é? Que sinais é que a pessoa pode detectar? Um ouvinte em casa. Olha, eu conheço pessoas... Eu falei com enfermeiros meus ontem à noite, amigos meus... Sim. Que me dizem, isto no hospital LA, do litoral lentejano, isto, João Paulo, há pessoas que já tiveram aqui pessoas que já viram cá 300 vezes e que são as mesmas, já são mais que referenciadas. Isto acontece muito e as pessoas não têm noção. Há pessoas que são... Não têm nada, depois não têm nada. Depois não têm. Há pessoas que são hipocondríacas, sim. Ou seja, têm medo de ter doenças. E, portanto, à mínima coisinha, isto se calhar é um infarto, ou eu tenho aqui qualquer coisa, é um cancro, e pronto, as pessoas têm muito medo. Vão ao médico, pedem exames, análises, tags, tudo. O médico lá pede, ou não pede, então vai a outro para passar. E quando o médico diz, fez estes exames todos, está tudo bem, esteja descansado, não há problema nenhum. A pessoa não fica descansada, e vai a outro. Continua sempre com esse medo e vai a outro. Isto não tem nada a ver com Munchausen. Sim. Porque estas pessoas... têm medo de estar doentes, ou então pensam que têm uma doença, mas não têm. A pessoa com Munchausen sabe que não está doente. Sabe perfeitamente que não está doente. E não pede ao médico para lhe passar análises e exames. Não? Não. Manipula o médico para que seja o médico a pedir. Ok. Porque assim o médico fica intrigado, fica preocupado, eu li praticamente a literatura toda que existe sobre a perturbação factícia, não é muita, mas enfim, porque às tantas ia fazendo pesquisas, o Mark Feldman, um psiquiatra americano que é talvez a maior autoridade mundial que falas sabe muito no teu livro. E portanto, todas essas, enfim, em todos esses casos, aquilo que a gente vê é que as pessoas... Está em quase todo o mundo, não é? Mas a maioria dos doentes não se deixa apanhar. Não deixa. Por medo de serem insultados, rejeitados, cá está. Mas também há aqui um outro fator importante. Há pessoas que não querem renunciar a isso. A analogia com a toxicodependência é importante aqui. Porquê? Porque a gente pensa assim, um indivíduo que pela primeira vez consumiu droga, porquê? Porque pode ser de uma forma recreativa, social, etc., mas, enfim, larga. Mas quando é para tentar apaziguar um grande sofrimento, a pessoa experimenta determinada droga e pela primeira vez na vida tem um sentimento de alívio, bem-estar que nunca tinha tido na vida, em nenhuma circunstância. E por isso é que prende, por isso é que vicia, não é? E a pessoa, depois há fatores químicos, claro, mas depois a pessoa quer mais. E, portanto, neste caso da perturbação factícia, é a mesma coisa. A pessoa, pela primeira vez, tem um sentimento de bem-estar, de alívio daquele sofrimento, e, portanto, é isso que a faz continuar. O problema é que depois fica um vício e é muito difícil depois deixar. Quais são as principais diferenças entre mentir compulsivamente e fingir doenças, como neste síndrome de Munchausen? No síndrome de Munchausen, a pessoa também se a pessoa só tiver isso, embora muitas vezes esteja associado a perturbação borderline ou a outras, e portanto, nesse caso, a pessoa mente só em relação às doenças e à saúde. Na mentira patológica,
a pessoa mente em relação a tudo. Sim. E, portanto, quando a pessoa tem as duas doenças, junta-se tudo, digamos assim. Maria, tu conheceste desde os 29 anos, se não me engano, Luís Campos, foi aquele primeiro que tomou conta de ti, digamos assim. O facto de teres percebido que aquele médico não a abandonava e que a compreendia, que te compreendia, ele diz que eu cheguei a interná-la por estudo, ele escreve isso na carta, eu achei muito bonito. Cheguei a interná-la por estudo, para ela não fugir e pensar que eu lhe estava a dar atenção, e sabia que eu lhe estava a dar atenção. Percebeste que ele não te abandonava e que te compreendia, e por isso permitiste aceitar essa ajuda que ele te sugeriu depois, um psiquiatra? Não, ele internou-me para eu falar com psiquiatras. Ok. Não gostei de nenhum. E mais o quê? Mas tinhas esta atenção dele, percebeste que ele... Sim, tinha. Durou-te algum tempo esta interação? Ele seguiu-me durante quantos anos? Ainda foram alguns anos, porque ele ia sempre dizendo que era importante ter um acompanhamento psiquiátrico, enfim, e a Maria ia recusando, ou quando houvesse a possibilidade, depois, enfim, as coisas não correram bem, mas, enfim, como disseste há pouco, e a Maria refere no livro, uma coisa fundamental que ele fez foi, sabendo que ela o enganava, não a abandonou. Exatamente. Isto foi ele escreve isso. É aquela história de ela sabia que eu sabia. Sim. Que... Pronto. Muito engraçado. Tu tiveste, no fundo, estas 3 perturbações ao mesmo tempo, Maria. Houve, assim, alguma que fosse primeiro? Portanto, a mentira desde que me lembro. Mas assim, patológica, assim, por tudo e por nada? Não, ao início não, mas sim, tornou-se. Ok. O borderline só descobri que tinha quantos? 31? Já aí foi o diagnóstico. Porque mas desde os 29 estavas acompanhada pelo Luís Campos. Sim, o sofrimento já existia antes, a hipersensibilidade, a reatividade. E depois... o Munchausen foi na casa depois dos 20. Ok. Houve uma altura em que tu percebes que estás no fundo do poço. No fundo, como é que estas doenças afetaram muito a tua vida pessoal, profissional, obviamente, de relações, não é? Sim. Sentiste-te a isolar ainda mais, mas isso não estava de conforto, conforto nenhum. Não queres chatear ninguém, não, assim, as coisas não saber de mim. Tu querias estar com pessoas também, obviamente, não é? Sim, mas imensa gente se afastou. Sim. E só agora com a tua remissão, com a tua cura, com a tua evolução. Sim, é que começaram a falar comigo outra vez. O que é que tu sentiste, Maria, ao receber o diagnóstico destas perturbações? Quando um psiquiatra, não sei se foi ainda o Luís, se foi já o João Carlos, te disseram, olha, há isto e há isto. Como é que tu sentiste ao receber esse diagnóstico? Assustaste? Não? Confirmaste? Percebeste? O Munchausen foi quando eu tinha 26, acho. Que eu tinha... falsificado uma ressonância magnética que dizia que eu tinha ténias no cérebro. Isso tem um nome que eu agora não me recordo. Ok. Pois, uma doença neurológica gravíssima, neurocisticercose. O cérebro, há pessoas que têm lombrigas, sim, não é? Mas no intestino no intestino. Sim. Mas quando essas ovos e depois ténias vão para o cérebro, pode chama-se circulação ou pelo linfático ou qualquer coisa. Isso mesmo. Não sabia. Pronto, são casos felizmente muito raros e gravíssimos, não é? Sim. Agora, portanto, ir a um hospital, ter estudado os sintomas da doença, referir ao médico da urgência que tem esses sintomas e mostrar-lhe uma ressonância que o prova, a ressonância era real. Era de um caso real. O nome é que... ela alterou para o nome dela, assim. Exatamente. E ficou internada para estudo. Sim. Desde 2013 que tu foste, então, tu é que foste 200 vezes às urgências, eras tu, não eras? Desde 2013 é possível?
foste a 20 consultas de especialistas, contataste com 300 profissionais de saúde. É possível, muita sim. gente, são centenas. Exatamente. E apresentava estas queixas falsas, por exemplo, não urinar há dias, dores de barriga, exames falsificados. É muito curioso. E muitos médicos não se aperceberam, claro, não se apercebem disto. O médico, o internista, ajudou-te, que já falámos disso. Como é que foi o querer ser curada? Isto é muito importante. Quando é que houve este passo, Maria? Quando é que disseste, isto chega, eu não posso continuar a viver assim, tenho que começar a limpar a casa, digamos assim? Houve alguma altura, assim, um clique, qualquer coisa, ou foi só por contato? Eu pedi, em relação às doenças, o borderline não, mas a mentira e o Munchausen, eu fui a 2 psiquiatras antes de encontrar o Dr. Antes do João Carlos. E eles só me sabiam medicar com antipsicóticos. Sim. Em que diziam que o que eu tinha era psicose e que... Tomas de remédios e tal, Sim, que isso passa. A esperidona. E depois um dos psiquiatras disse-me que não podia continuar a seguir, porque o que eu tinha era perturbação da personalidade borderline, e ele era especialista em psicose em jovens. E deu-me uns contactos de psiquiatras, mulheres. Tive consultas, não gostei. E depois uma pessoa da minha família afastada deu-me o nome do Dr. João. E eu enviei pelo LinkedIn uma mensagem que foi respondida no dia a seguir a dizer: venha até comigo hoje que giro. Ao hospital tal. Isto foi depois de tu conheces aquele livro dele que falava disso, não era? Da perturbação. Conhecia. Não? Já não conhecia. Não. Está bem. E ele então marcou contigo logo, e começou aí a primeira... Depois ainda foi, este processo ainda demorou uns anitos, 4 anos? E continua. Pois, eu estava a pensar nisso, é uma coisa, é um processo longo. Continua, porque quando as pessoas se afastam, o trabalho terapêutico continua dentro de cada uma. Certo. Quando se afastam por comum acordo. Sim. Se for um corte, a situação pode ser problemática, porque por muito graves que sejam, e são, a mentira patológica e o Munchausen. O Munchausen, segundo se pensa, sabe-se pouco, mas até 70% das pessoas suicida-se. Não há nenhuma outra doença na psiquiatria em que isto aconteça. Nem a depressão, por exemplo? Não, 70% não. É muito, sim. É demais. Entre 30% a 70%, é um número gigante. É demais. Perde-se o rastro a estas pessoas. Algumas tornam-se sem abrigo, porque isto é uma doença que tende a agravar-se. E é muito incapacitante. A mentira patológica, também. Mas, por muito graves que sejam, como eu estava a dizer, e são, caracterizam-se sobretudo por comportamentos. E são comportamentos que têm como função aliviar o sofrimento. Tal como a droga alivia o sofrimento que o toxicodependente tem, enfim, falando assim de uma forma mais simples. Esse sofrimento vem de onde? Esse sofrimento enquadra-se, neste caso da Maria, cada caso é um caso, na perturbação borderline. Enquanto que algumas pessoas com perturbação borderline têm um sofrimento que não é possível parar com o sofrimento. Porque a analogia que eu costumo fazer é com um termostato. Termostato, enfim, um aparelho que está dentro de um aquecedor a óleo, por exemplo. Se aquilo ultrapassa uma certa temperatura, dispara e para. Não é? Exato. As pessoas com perturbação borderline não têm esse termostato e aquilo vai por aí fora e só para, a desregulação das emoções, as crises de raiva só param quando a pessoa faz mal a si própria, se corta, se queima, parte coisas, rarissimamente agride outros, não é? É mais o próprio. E, portanto, o que é que faz com que algumas pessoas com perturbação borderline consigam apaziguar o sofrimento com comportamentos autolesivos? Tem algum componente
masoquista e faz parte da própria perturbação borderline. Há pessoas que apaziguam esse sofrimento se tiverem tendências de adicção, de dependência, é através do consumo de substâncias que anestesiam o sofrimento. No caso da perturbação factícia, portanto, esses comportamentos factícios aliviam também o sofrimento. Aliviam o sofrimento. E, portanto, é possível, com grande esforço, outra vez aqui a analogia com a toxicodependência, um indivíduo deixar a droga e fica ali a fazer uma desintoxicação a frio, com grande sofrimento, mas não consome droga. Tem um grande problema na vida e não recorre à droga. Podemos dizer... Isso é muito difícil sozinho, não é? É muito difícil. Podemos dizer que a pessoa deixou de ser toxicodependente no sentido em que deixou de consumir. Sim. Mas há quem diga, um indivíduo alcoólico, por exemplo... Que é crónico, não é? Que continua... Há de ser alcoólico sempre em toda a vida. Mas há um indivíduo que pode estar 30, 40, 50 anos até morrer sem ter bebido mais. Exato. Não é? E, portanto, estas duas doenças têm esta característica de comportamento. Esses dois problemas a Maria superou. E houve uma situação há não muito tempo, há alguns meses, situações complicadas na vida dela, em que noutra altura qualquer teria recorrido aos comportamentos factícios. Aí é que se prova desta vez, a tal cura, porque senão desta vez facilmente teria recorrido e recaído. O que foi complicado porque ficou muito deprimida, mas não recorreu a esses comportamentos. No fundo, 2 anos de psicoterapia diária, nem sempre presencial. 4 anos. 4, porque começou em 2021 e continua. Sim, exatamente. E continua. Mas depois, assim, todas as semanas, pelo menos havia uma sessão presencial, não era? E depois, todos os dias, comunicavam, nem que fosse online. Isso mesmo. Muito bem. O que é que tu usaste? Abordagens terapêuticas e a grupo análise? Fizeste grupo análise ou não? Não. Mas chegaste a recorrer a psicofármacos? Houve uma altura em que foi preciso? Psicofármacos, sim, por causa do sofrimento, o sofrimento depressivo, a impulsividade, a desregulação das emoções, melhoram muito com os medicamentos. Mas foi sobretudo o estar presente, o não abandonar, estabelecer a relação terapêutica, contribuir para uma melhoria da autoestima e, sendo ela uma pessoa importante para mim, sentindo ela que é uma pessoa importante para mim, ela vai sentir que também tem alguma importância. Uma pessoa, se não for assim, a pessoa sente que não tem valor, não tem importância. E no cima ela é tão bonita. Não, mas ia giro ela ter feito, e este livro é essa prova, eu já disse isto, desse... Eu posso inspirar outros, eu posso... Sim. À saída. A Maria teve sempre este grande objetivo de testemunhar, enfim, não se expõe, não se quer expor pessoalmente, e é perfeitamente compreensível, mas dá o seu testemunho em termos de tudo o que foi acontecendo, precisamente para ajudar outras pessoas. E ajudou. Já? Pronto. Porque ela foi impedindo que eu divulgasse em vários fóruns o caso dela. E falei disso em alguns congressos, reuniões científicas, até aqui mesmo no Observador, naquele podcast do outro lado. Do outro lado. E, portanto, isso fez com que algumas pessoas tivessem recorrido a mim através de mensagens. E que umas dava para perceber que tinham perturbação factícia, mas outras não. Eu às vezes pedia à própria Maria: o que é que acha disto e tal? E ela dizia: isso é Munchausen, ou então não é, porque as pessoas sabem que truques usam. Exato. E houve, por exemplo, 2 ou 3 casos, que me estou a lembrar, porque isto é raríssimo, as pessoas não pedem ajuda por terem Munchausen. E as pessoas disseram: eu acho que tenho essa doença, eu receio ter essa doença. E como percebem que a minha atitude é uma atitude, enfim, empática e compassiva, depois vão pedindo ajuda. O que é que se verifica? Quando está muito no início, é possível debelar
e a coisa deixa de acontecer. Bem, a Maria é, de facto, renascer das cinzas. É uma fênix completa. Foi maravilhoso teres vindo. Maria, que bonito este gesto, uma vez que passaste por estes dramas e sobreviveste, poder testemunhar o que sofreste para servir de esperança e de inspiração e fazer disto esta missão de vida, como tu dizes, este propósito de vida é muito, muito importante. Quero-te agradecer muito teres vindo, Maria. E feito este podcast é mais importante porque a Maria está cá. Claro. Os outros, mesmo os outros da outra voz, não tem nada a ver com este. E João Carlos Melo, claro, agradecer também a tua vinda mais uma vez. Foi um grande livro, uma grande história. À luz ao fundo do túnel, de facto, e o amor e esta relação é tão importante, este amor que não é o amor romântico, tu explicas isso muito bem. Sim. É o amor pelo paciente, o amor para dar atenção aos outros, todos precisamos disto, e é claro que as pessoas sofrem quando não se sentem amadas e quando não se sentem queridas, e a Maria tem milhares de razões para continuar a ajudar as pessoas, e muitos parabéns, Maria, sobretudo pelo teu esforço e acreditares em ti própria, que é tão importante, e aos dois, muito obrigado aos dois por terem vindo. Bem-ajam. Pronto, e obrigado por divulgares também esta história real, não é? E este caso de sucesso desta heroína. Exatamente. Porque é uma heroína da vida real. Muito obrigado. Obrigado.